Olá, pessoa! Sempre que eu trago algum convidado aqui no meu programa, aqui no podcast, sempre nós temos aquela sensação de que é uma verdadeira aula que está acontecendo. E ao contrário do que muita gente pode pensar, eu não sou o dono da verdade, eu não conheço todos os assuntos, e é por isso que eu costumo sempre aprender com os convidados que eu recebo aqui no programa. Então, nessa aula de hoje, você vai conhecer também uma personalidade aqui de Jundiaí, depois que a gente rodar a vinheta. É isso. O papo desta terça-feira aqui é com ninguém mais, com ninguém menos do que ele, gestor de finanças aqui da Prefeitura de Jundiaí, José Antônio Parimoski. Boa noite. Carlos Cunha, prazer enorme estar aqui com você, amigo. Muito bom receber você aqui no programa e até que enfim a gente conseguiu arrumar uma agenda, né, Japi? Verdade, Carlos. A gente tem uma agenda tão atribulada, né, que acaba faltando tempo para a gente conseguir fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Mas uma honra estar aqui na casa de vocês, no programa de vocês, enfim, um podcast, né, visto e ouvido por todos. É isso. José Antônio Parimoski. Quem é José Antônio Parimoski? De onde você veio? Você é de Jundiaí? Como é que funcionou a tua vida antes de você ser conhecido aí como personalidade política e gestor público? Jundiaense, de raiz, né? Sempre morei em Jundiaí, minha família toda aqui de Jundiaí, tem família, parentes do meu pai, da minha mãe no interior ainda de São Paulo, mas eu, minha irmã, nascemos aqui em Jundiaí, enfim, de família daqui, amamos Jundiaí, trabalho por Jundiaí, workaholic por Jundiaí, enfim. Eu venho de uma família bem humilde, né? Nós chegamos em Jundiaí há muito tempo, né? O meu avô veio da roça, como a gente fala, né? Ou seja, trabalhava lá no sítio. E naquela oportunidade tinha muita gente que migrava, né, do campo para a cidade para procurar oportunidade, né? Em busca de um emprego, em busca de uma colocação, enfim, até porque a vida lá naquele tempo já não era fácil. E quando vieram para cá, né, se estabeleceram aqui em Jundiaí e a vida começou para eles aqui numa cidade maravilhosa, né? Que eu tenho fotos daquela época e de hoje, Carlos. Eu não sei se você já viu as fotos aliás, de 1990 para cá, Jundiaí realmente tem uma transformação fantástica. Agora, quando você volta muito lá para trás, a transformação é muito grande, é significativa, né? Mas é maravilhoso ao mesmo tempo você olhar a cidade daquela época e a cidade de hoje, principalmente participando do plano de desenvolvimento, da governança direta da cidade, enfim. É muito orgulho, né, para quem nasceu aqui, filho de família daqui, enfim, a pessoa que veio lá do chão, enfim, trabalhou muito e chegar onde a gente chegou para poder ajudar agora a todos ter uma cidade desenvolvida. Você citou um tema muito interessante aqui logo na tua abertura, workaholic. Quantas horas você costuma trabalhar por dia? É das 8 às 5 só? Não. Eu começo, na verdade eu acordo muito cedo, né? Eu durmo tarde e acordo cedo, sou meio Napoleão Bonaparte. Enfim, eu durmo muito tarde, por volta de 2 horas da manhã, e 6 horas da manhã eu já estou pulando, como diz, né? Muitas vezes acordo até antes, quando o download começa a baixar os arquivos antes da hora, inclusive, nem precisa nem o celular despertar. E eu sempre acho, Deus ajuda quem cedo madruga, né? E sempre gostei de trabalhar cedo, porque eu acho que rende muito o trabalho logo de manhã. Uhum. E vou até tarde da noite, todo dia, 21, 22, enfim. E muitas vezes a gente acaba trabalhando em casa também. Eu acho que quem se dispõe à vida pública, né? É muito difícil ter o horário da corporação, aquele horário corporativo onde os e-mails não entram mais depois das 18. Não existe isso, né? A gente está à disposição do nosso munícipe, da nossa população, né? Nós somos servidores públicos e isso nos faz estar atentos o tempo todo. Principalmente a gente que ocupa um cargo de comando, onde tem que estar olhando tudo, todos, o tempo todo, para a gente poder produzir os resultados necessários, né? Então, isso é um aprendizado, enfim, é óbvio, cria um certo desgaste, porque você está o tempo todo ligado, 24 horas, como diz, né? Todo mundo me chama de workaholic, é verdade mesmo, mas então tem dia que vai, Carlão, pelo menos 16 horas, 18 horas, enfim, é bravo o negócio.
E é interessante que a gente não consegue desligar, não é, Zé Antônio? Não. Esse é um problema que a minha mulher, inclusive, fala, né? Porque eu tô ligado 24 horas e todas as vezes que eu durmo só com o olho fechado. O outro fica aberto para ver se está acontecendo alguma coisa, entendeu? Sem contar o ouvido que fica direto 24 horas também. É isso. E como que funcionou a sua entrada na política? Você trabalhava com o que antes? Então, veja, eu tô na vida pública, Carlos, desde 1995, né? O meu padrinho político, né? Quem me convidou para... Eu trabalhava na iniciativa privada, era agente financeiro de um grupo de empresas pequenas, né? E nunca tinha tido nenhum contato com o setor público e, de repente, alguém me levou para conversar com o prefeito da época, doutor André Benassi, né? E ele olhou para mim e ele falou: olha, conheço muito seu pai. Meu pai trabalhava na prefeitura de motorista, para você ter ideia. Ele falou: conheço muito seu pai de família correta, pessoa correta, enfim, certamente os frutos sempre caem perto do pé, né? Da árvore. Então, eu não tenho dúvida que pessoa boa você é, mas eu tenho uma missão aqui bem difícil para te dar. E queria que você aceitasse, não gostaria que você recusasse. O convite foi tão atraente e ele foi tão sincero comigo, e me deixou tão à vontade que naquele momento eu fui convidado a ser secretário de Finanças, tinha 28 anos de idade, meu caro. Primeira vez que eu assumi a pasta de Finanças de Jundiaí, né? E isso me deixou muito lisonjeado, mas ao mesmo tempo me deixou muito preocupado. Eu não tinha nenhum contato com o setor público, eu não conhecia o setor público por dentro, eu não tinha nenhum contato político, né? Exceção da pessoa que me levou lá, que eu conhecia. E dali para frente, né, o Sérgio Delporto Santos, que é um grande amigo também, que ele era o secretário de planejamento à época, né? Ele tinha trabalhado com o André na primeira gestão dele, de 83 a 88, e ele disse para o André, falou: olha, eu tenho um menino lá comigo que trabalha, que ele é muito bom nessa parte financeira, ele me ajuda muito lá nas empresas e acho que ele pode ajudar o Jundiaí. E foi tudo aí que começou. E uma das coisas que eu não esqueço do Dr. André Benassi, né? Ele estava tocando projetos importantes. Naquela época, para você ter ideia, a gente estava construindo os emissários de esgoto, né? Que hoje a gente tem uma condição privilegiada de ter 100% de água em todas as casas de Jundiaí e também tratar 100% do esgoto todo coletado. Naquele momento, nós estávamos fazendo a retificação do canal do Rio Jundiaí e fazendo a conclusão dos emissários para ter a estação de tratamento de esgoto que nós temos hoje, que permite o tratamento e permite a sustentabilidade de Jundiaí, está sempre em ranking positivo em razão disso. Ele falou: olha, Parimoski, tem muita faculdade, né? Aquele jeito simples dele, doutor André falando para mim, que tem cursos aí, estão chegando cursos importantes de administração pública no Brasil, e eu vejo que tem gente que quer seguir carreira. Você não quer fazer um curso desses? Eu falei: olha, eu topo sim, eu quero fazer sim. E ele disponibilizou um curso na época de gerente de cidade na FAP. Eu fui da primeira turma de gerente de cidade do Brasil, que é o administrador público no modelo americano-canadense, né? Onde existe um processo de profissionalização muito grande da gestão pública, onde é eleito alguém, e esse alguém nomeia um grupo de profissionais, como se fosse um CEO, né, da cidade, para tomar conta da programação, do planejamento da cidade e tirar as coisas do papel, como a gente fala. Foi assim que eu comecei na carreira no setor público. Então, desde 1995 para cá, me especializei, né? Eu posso dizer para você hoje que eu sou um dos administradores públicos que já passou pelo governo federal, pelo governo estadual, pelo município. Sou municipalista, né? É a quarta vez que eu estou trabalhando no município de Jundiaí. Tenho muita honra de servir a nossa cidade, de servir ao nosso povo. E o aprendizado, todo ele, é inesgotável, eu continuo aprendendo até hoje, mas eu também confesso que já aprendi muita coisa e colocamos muita coisa em prática aqui na administração do prefeito Luiz Fernando, que está fazendo um dos melhores governos, né, do Brasil. É um gestor absolutamente novo, né? O Luiz é um rapaz de 44 anos que já foi deputado federal, já deputado estadual, começou como vereador, prefeito de Jundiaí 2 vezes, ou seja, alguém que tem um potencial, inclusive, para ocupar outros cargos públicos no Brasil muito grande, pela sua capacidade, pela sua competência, sabe montar equipe e executa. Não fica discutindo o sexo dos anjos e todos os dias leva resultado para a população. Acho que é isso que o Brasil precisa, Carlos. Exatamente, é um resultado prático e é claro que o papel do homem público também, não é, Zé Antônio, é aquela questão de facilitar a vida do povo.
que a vida do povo também não está fácil. Não, não, ao contrário, né? Aliás, a gente fica muito tempo, né, discutindo ideologia, política, ideologia partidária, né? Quem gosta disso ou gosta daquilo, uma discussão maniqueísta, né, o bem contra o mal, quando na verdade nós somos... Aliás, para ser uma nação, nós precisaríamos estar unidos em propósito de uma nação. E, infelizmente, nesse momento, a gente tem muitas divisões, né, dentro das famílias, né, coisas que a gente não via antes. Acho que até uma ação impensada, né, brigar com um familiar por conta de circunstância política. E, no final do dia, Carlos, o que importa é ter o emprego, é ter a renda, é não ter a inflação, né, porque a inflação corrói a renda do trabalhador, pega o cara mais pobre, pega o cara da classe média, atrapalha a vida dele, cria constrangimentos, inclusive traz problemas familiares, porque toda vez que uma família está desestruturada financeiramente, traz outros tipos de prejuízo, até de natureza emocional, né? Atrapalha, inclusive, o desenvolvimento das crianças, para as famílias que têm filho. E no final do dia a gente precisa de saúde de qualidade, educação de qualidade, ter creche para os filhos, ter UBS funcionando, ter o hospital atendendo as pessoas, uma cidade que funciona de maneira adequada, que tenha transporte, tenha segurança e tenha sustentabilidade para se desenvolver e entregar para a sua população perspectiva, oportunidade, ou seja, no final do dia é isso. E quem não planeja, né, e fica discutindo o sexo dos anjos, como eu disse aqui já, o dia todo, não leva o resultado ao cidadão. O cidadão brasileiro paga muito imposto, a carga tributária do Brasil é muito alta e deveria haver uma preocupação dos governantes de aumentar o nível de eficiência dos recursos públicos para levar mais resultados à população, em todas essas áreas que eu falei. E o que a gente nota é que perde-se muito tempo para se discutir um monte de bobagens sem discutir aquilo que é o principal, que é cuidar da vida das pessoas. Quando a gente assume um cargo público, a responsabilidade não é de colocar um produto no mercado, como você já está acostumado e vocês têm aqui, vocês são uma agência de publicidade, reposicionar um produto no, sabe, quem vai vender mais leite condensado porque é o melhor. Nós estamos lidando com a vida das pessoas, nós estamos lidando com a qualidade de vida que as pessoas têm em razão dos serviços e equipamentos públicos que você disponibiliza para ela. Então a responsabilidade é muito grande, nós temos que assumir isso e trabalhar de maneira integrada, né, o governo central, o governo federal, os governos estaduais e os municípios, faz com que a gente seja mais efetivo, que a gente economize. A pandemia, inclusive, é o exemplo mais claro disso. Gastou-se mais recursos do que o necessário. Porque se o governo central, o governo federal tivesse coordenado o enfrentamento da pandemia, junto com os 27 governadores, coordenado com os prefeitos, certamente nós gastaríamos menos e tínhamos resultados melhores. Talvez tivéssemos evitado tantas mortes, né? De quase 700 mil mortes que foram, 1.700 mortes aqui na nossa cidade. Nós aqui fizemos tudo que estava ao nosso alcance, fizemos até o que, além daquilo que a gente tinha como expectativa, e buscamos salvar todas as vidas possíveis. Ninguém ficou sem atendimento. Mas a gente nota, de maneira profissionalmente falando, que se a gente tivesse feito isso de maneira coordenada, nós teríamos gastado menos. E hoje nós teríamos recursos para poder, inclusive, atender outras demandas, que são tantas demandas aí da população. Ou seja, tirou-se, por conta de um imbróglio desse, tirou-se dinheiro de um lado para colocar mais dinheiro na saúde, o que era mais do que necessário, e agora o município tem que começar a fazer todas as manobras de novo para manter o mesmo padrão, a mesma qualidade, é isso? É isso, né? Muita gente descobriu o SUS, né? Que o SUS realmente é uma política, talvez a política pública mais robusta que a gente tem no mundo todo, né? O SUS mostrou-se extremamente capacitado, competente para atender um grande número de pessoas ao mesmo tempo e mostrou resultados, né? Que é o que a gente sempre olha ao final do dia, se a gente conseguiu resolver o problema que a gente tinha para ser resolvido. E o SUS realmente mostrou-se realmente uma política pública muito importante, que deveria ser valorizada, que deveria ser realmente olhada por todos, né? Ela serve de referência hoje para diversos países do mundo e que funcionou, né? E agora a gente está aqui ainda discutindo os reflexos da pandemia, enfim, tem muitos reflexos que vão nos acompanhar por um tempo. Nós precisamos voltar os olhos, por exemplo, para a educação, os problemas socioemocionais, os problemas das crianças fora da escola, né? As crianças pequenas nem tanto, mas as crianças, eu diria a faixa do jovem que tem ali de 10 anos para cima, o pré-adolescente principalmente, o número de pré-adolescentes fora da escola cresceu no pós-pandemia. A evasão.
a evasão. Então, nós temos que ter todas essas preocupações e agora viabilizar os recursos necessários para dotar as escolas, né, para que elas voltem a ser atraentes. Inclusive, perdeu-se muito a atração das escolas, ela deixou de fazer a cabeça, né, como a gente diz, dos jovens, né? Parece que ficou menos importante, parece que ficou algo secundário na vida, né? E isso realmente precisa ser mudado, porque um país que não investe em educação, ele não está olhando para o futuro, né? Aqui em Jundiaí, o prefeito criou o programa Escola Inovadora, né, que é um programa muito robusto, né, que envolve a qualidade do ensino, que envolve a qualidade do ambiente, onde a gente coloca as crianças, a qualidade da alimentação, né? Nós tiramos todos os produtos que são nocivos à saúde para as nossas crianças, para ter uma refeição saudável. A gente pensa no empreendedorismo, na educação financeira, na preparação dessa criança com um laboratório maker para ela poder desenvolver projetos, desenvolver principalmente na primeira infância até os 8 anos, quando a gente tem que dar atenção especial para que essa criança tenha a formação cognitiva de maneira bastante interessante, inteligente, que ela desenvolva a sua capacidade de criação, que ela se desenvolva como personalidade que vai integrar uma sociedade, que se prepare, inclusive, para o mercado de trabalho. Nós temos inglês aqui, as nossas escolas são bilíngues, desde o 4º ano para cá, né? Então, veja, dos 4 anos, desculpa, para cá, veja você como é importante esse olhar para a educação no pós-pandemia, que tem, inclusive, está abrigando muitos problemas socioemocionais, né? Muita violência doméstica, não é? Muita coisa surgiu nessa coisa da convivência, do distanciamento social, mas ao mesmo tempo das pessoas conviverem mais tempo dentro de casa, dentro das casas, né? Uhum. Agora com muita tecnologia, né? Naquele momento a gente usou a tecnologia como uma alternativa à aula presencial e hoje a tecnologia é presente, inclusive, para as crianças desde a creche até o 2º ciclo do fundamental, para a gente poder, inclusive, capacitar e preparar essas crianças para que eles sejam jovens e que tenham oportunidade nesse mundo tão desafiador. Quem não está preocupado com isso, e infelizmente parece que o nosso país não tem uma política de educação, os ministros já trocaram aí, já foram trocados, pelo menos 5 ministros já se passaram, e a gente infelizmente acaba não tendo sequer a política, quanto mais a sequência dela. Dentro da sua opinião, Parimoski, isso prejudica a visão que a pessoa de dentro do município tem com relação à educação? Fala assim, olha, se o meu país não está preocupado, por que eu me preocuparia? Eu acho que dentro dessa guerra ideológica, sim, né, Carlão? Eu acho que isso é muito ruim, né? Porque, veja, uma coisa é você ser negacionista porque você eventualmente tem uma opinião divergente daquele outro. Outra coisa é você começar a negar vacina. Todos os cientistas do mundo atestam que a vacinação ela traz um benefício para a sociedade imenso. Nós eliminamos inúmeras doenças no Brasil, né, até há pouco tempo atrás. Agora, se a gente voltar a não vacinar as crianças, daqui a pouco nós estamos tendo a volta da poliomielite, né, da meningite. Né? A gente avançou em inúmeras vacinações. Aliás, nós só conseguimos sair mais rápido, inclusive, da crise da Covid, da crise sanitária sem precedentes aí na humanidade, por causa da vacina. A aceleração da imunização que a vacina provocou foi muito importante para não só imunizar a população, mas também para diminuir o potencial ofensivo da doença quando a pessoa contraiu, mesmo vacinada, porque a vacina não protege de pegar a doença, ela aumenta a sua imunidade e ela te protege no sentido de você pegar a doença de maneira mais leve. Então, isso é ruim. A partir do momento que a gente acredita que a escola não tem um papel fundamental, ou ao contrário, que a escola é responsável por educar os nossos filhos, se o pai, a mãe, a família... É aquela história da estrutura familiar. Se a família desestrutura desde cedo, se a criança começa a conviver com uma estrutura familiar deteriorada, a criança não vai conseguir ter um desenvolvimento adequado. Vai ser um reflexo de casa. Exatamente. Lá fora de casa. Aliás, a criança é uma esponja, né? Quando a gente fala do 0 aos 8 anos, por exemplo, a criança é uma esponja. Quando ela está na formação cognitiva e da personalidade, ela é uma esponja. E, por outro lado, né, você olha a perspectiva do pai achar que é obrigação da escola fazer aquilo que lhe é peculiar, que o pai e a mãe deveriam estar fazendo, que a educação vem do berço, como a gente disse. Uhum. E que a parte pedagógica, essa sim, cabe ao Estado, cabe à educação pública, cabe à educação privada formar as nossas crianças, preparar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos alunos, enfim. Então, é um complemento.
Né? E aí você tem todas as políticas públicas que vão na transversalidade fazer, ajudar na formação dos nossos jovens, né? Que é o esporte, o lazer, a própria saúde, porque sem saúde, naturalmente, as coisas não se desenvolvem, as pessoas não se desenvolvem, enfim. Então, isso muito me preocupa, né? Porque eu vejo essa discussão tomando um vulto e aí parece que tudo fica desimportante, quando, na verdade, saúde e educação são as duas principais políticas públicas que o município, inclusive, entrega para o seu cidadão. E quando elas são boas, o índice de desenvolvimento humano, e aí eu estou falando de uma telemetria que a gente mede no mundo todo, porque a gente olha para o IDH, que é o indicador de desenvolvimento humano, saúde e educação são a principal base. Então nós não podemos abandonar tudo aquilo que a gente já tem evidências de que são políticas públicas que transformam a vida das pessoas. Que vacinação, imunizar as pessoas é importante para a gente ter uma sociedade saudável. Que fazer a medicina preventiva é importante para que a gente possa ter qualidade de vida. Que envelhecer de maneira saudável é fundamental. Quando a gente tira a salsicha, hambúrguer, por exemplo, da merenda das crianças, não estamos fazendo mal. Poxa, mas tirou meu filho gosta da batata frita e do hambúrguer. Só que isso tem tantos produtos nocivos à saúde da criança que eu estava lendo uma pesquisa nesse final de semana que até 2030 cerca de 30% das crianças vão estar em estado de obesidade. Uhum. Isso na população mundial. Isso na população mundial, não só no Brasil. Uhum. Hoje, 50% dos americanos têm um problema com a obesidade. Aqui em Jundiaí a gente criou um programa de enfrentamento à obesidade infantil. E isso passa, inclusive, pela alimentação saudável das crianças na escola. Sabe quem está reeducando os pais do ponto de vista do cardápio? São as crianças. Eles é que levam para dentro de casa os hábitos saudáveis de vida e os hábitos saudáveis do cardápio que a gente tem lá no Vale Verde, né? A verdura fresquinha, colhida, sem agrotóxico, os produtos orgânicos, e isso fazendo parte da merenda e da alimentação, da nutrição dele todos os dias. E ele passa a reeducar, inclusive, a família. É esse circuito que a gente acredita que pode promover uma cidade desenvolvida. Todo mais, de novo, a gente respeita sempre as opiniões, mas eu acho que a gente tem algumas coisas aí um pouco desinteligentes rolando pela sociedade, principalmente com a ajuda da rede social, né? Exatamente, porque tudo hoje, até um pouquinho aqui antes dos bastidores, ao contrário do que você possa pensar, esse programa só se chama Sem Roteiro, porque tem roteiro sim, tem aqui, e além de tudo, a gente estava batendo um papo lá com o Parimoski hoje, logo um pouquinho antes de entrar, e a gente discutia exatamente essa questão, né? Então é isso que é interessante, é a gente saber para onde que uma cidade está indo, para saber o tipo de planejamento que se faz para conseguir o progresso que hoje praticamente a gente conseguiu, não é? O que a gente percebe é que as pessoas têm um nível de interesse pela questão, vou chamar de governo, né, muito baixo, né? Quando a gente está muito longe das eleições, a gente nota que tem muita gente pouco interessada em entender quais são os atores políticos que estão se disponibilizando a ser candidatos e o que significa, por exemplo, aquela candidatura em termos de programa, em termos de proposta, em termos de projeto para o país, quem está se propondo aí a fazer a melhor educação, a trazer inovações na saúde, a melhorar o transporte, a incrementar a segurança, que é onde nós deveríamos estar focados e olhando, né? Ao contrário disso, a gente perde o tempão nas redes sociais com uma guerra ideológica idiota, que não leva absolutamente nada a lugar nenhum, que toma o tempo das pessoas, inclusive, que ela poderia estar estudando alguma coisa que pudesse acrescentar alguma coisa na vida dela, e ao mesmo tempo, né, cria-se esse ranço entre as pessoas, cria essa divisão imbecil até, né, entre famílias, amigos, enfim. Eu acho isso muito ruim. De novo, essa questão do maniqueísmo, né, o bem contra o mal, eu acho que não existe no plano aqui que a gente atua, não é assim que funciona, né? Nós temos que estar muito atentos sempre, acho que espiritualmente, para definir o que é o bem e o mal, mas é uma definição muito da pessoa, né? Uma definição, inclusive, de natureza espiritual, não só uma definição de natureza conceitual ou comportamental, né? A gente tem que respeitar, nós vivemos um país livre, democrático, onde a opinião tem que ser respeitada. Agora, as posições têm que ser respeitadas também. A construção, inclusive, de consensos é para poucos, Carlos. Quem quer trabalhar em governo, quem quer desenvolver, por exemplo, um trabalho no âmbito político, tem que ter a capacidade do diálogo, tem que ter a capacidade da convergência, tem que ter a capacidade e a decência de entender que às vezes o dissenso é necessário, mas o consenso constrói muito mais. E tem que entender que, de novo, o interesse público tem que prevalecer.
O interesse da maioria tem que prevalecer. Senão a gente realmente não evolui como sociedade, senão a gente não evolui como organização social. Né? A gente tem um contrato social para respeitar, que é a Constituição. Nós não podemos ficar aqui interpretando a Constituição, cada um a seu modo. A Constituição foi aprovada em 88 por 513 parlamentares, né? E ela tem um sentido. 513 deputados, 81 senadores, e ela tem um sentido. E ela já foi tão revisada, para você ter uma ideia, nós tínhamos 250 artigos inicialmente, nós já devemos estar na emenda constitucional, a última que me recordo aqui, foi a 170 e alguma coisa. É um absurdo. Né? A Constituição não é a lei que deveria estar sendo mudada o tempo todo. Eu acho que a dinâmica legislativa do país ela pode se propor a mudar as leis para que a sociedade se modernize, para que a gente tenha mais segurança, para que a gente evolua enquanto política pública, o respeito social entre um e outro, enfim. Mas a gente percebe que a gente vive tentando achar uma resposta onde não está a resposta. Porque a resposta está no contrato social. As pessoas precisam se organizar. As pessoas precisam se entender. As pessoas precisam... Hoje você tem tantos problemas pequenos que se você olhar durante o dia, o volume de problemas pequenos, inclusive, que atuam o judiciário, por exemplo, as pessoas brigam no condomínio, recorrem à justiça. As pessoas têm desinteligência, entram com ação na justiça. As pessoas brigam entre si, recorrem à justiça. Então, eles atulham as delegacias de polícia, o judiciário. Os processos importantes passam a fazer parte de uma pilha de processos importantes, de 1 bilhão de processos não importantes, e a sociedade continua se desentendendo e se desorganizando. Isso está errado. Né? As pessoas precisam adquirir autonomia para resolver a grande maioria dos seus problemas do dia a dia. E só se socorrer do Estado quando absolutamente necessário. Ou seja, as pessoas... Você sabe que eu sou um grande amante e pesquisador da comunicação. Então, essa questão de diálogo, de consenso que você falou, eu achei esse tema bastante apaixonante. Ou seja, as pessoas não conseguem dialogar entre si, chamam um terceiro... Como se você tivesse que ter um juiz ou um mediador o tempo todo, até para a sua relação pessoal, dentro da sua casa. Né? Você viu que aumentou o número de divórcios na pandemia. Sim. Mas aumentou o número de casamentos também. Olha que interessante como o comportamento do brasileiro precisa ser realmente estudado. É aquele meme, agora a NASA vem. Agora a NASA vem. Enfim, a sociedade realmente, eu acho que, de novo, a rede social ela é um avanço assim, maravilhoso em termos de comunicação instantânea, em termos de velocidade da informação, mas nós precisamos estar preparados para isso. Né? Eu vejo que quando você deposita muita informação num grupo de pessoas, por exemplo, ela vira um tumulto mais do que virar uma solução. Né? Vira um tremendo de um telefone sem fio. Diz quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Então, a hora que a informação chega lá na ponta, ela chegou totalmente transformada. Por isso que tem muita fake news. Tem gente que se dedica, inclusive, né? Aliás, tem os profissionais da comunicação que hoje são especialistas em fake news, em robótica, né? Em fazer os robôs trabalharem para a rede social e fazer fake news. E criar mais tumulto ainda na cabeça das pessoas. Então, isso eu acho realmente que deveria ser regulado. Eu tenho a impressão que nós temos que pensar muito bem com relação às pessoas que cometem crimes, inclusive nas redes sociais. Você vê o tempo todo. Não sei se você viu esses dias, né? Estão usando muito um aplicativo de namoro, né? Parece que chama Tinder. E tem outro lá que eu não lembro o nome agora. Enfim, para poder marcar encontros entre pessoas e que chega lá, tem alguém esperando para te assaltar ou para cometer um crime. Veja você a que ponto nós chegamos. Então, se não tiver uma regulação desses meios de comunicação para que as pessoas de bem possam ter a segurança de que estão usando um serviço, ou enfim, eu estou citando aqui um serviço, mas tem N outros. Agora tem a história dos entregadores de comida, né, que estão se sentindo criminalizados em razão da quantidade de assaltos, gente usando aquela caixa nas costas, aquela maleta, enfim. E aí confunde se é realmente alguém. Então, veja, uma sociedade que o tempo todo tem alguma novidade, ou tem um golpe, ou tem uma coisa ali. Então, e isso se espalha muito, de novo, pelas redes sociais. É impressionante. Então, às vezes, ao invés de esclarecer, a gente, na verdade, cria um terrorismo. Né?
A gente percebe que tem um terrorismo, muitas vezes, ali na cabeça das pessoas. É o golpe 1, é o golpe 2. No final do dia, tem pelo menos uns 10 golpes rolando aí. Fiquem atentos. E as pessoas querem passar um para o outro. E, muitas vezes, nesse passar um para o outro, primeiro, muitas vezes o golpe não existe. Segundo, o golpe atingiu uma pessoa e não milhares, como... No final do dia, tem tanta gente aterrorizada e contando para o outro que tome cuidado com tal golpe e a pessoa acaba, às vezes, até, enfim, se dispersando que nessa... Parece que está todo mundo levando aquele mesmo golpe. É isso. Então, no final do dia, realmente, a gente precisa realmente olhar para a rede social. E volto a dizer, ela tem um potencial de, acho que, de auxiliar as pessoas profissionalmente, pessoalmente. É maravilhoso, né? Você é um homem de comunicação. Quando a gente imaginava, Carlos, que a comunicação ia ser instantânea, que você manda um arquivo aqui pelo celular para a tua empresa ou para aquele com quem você está negociando ou que está tratando, e ele chega instantaneamente lá na outra ponta e ele pode te responder instantaneamente. O próprio e-mail está saindo de uso. Exatamente. O WhatsApp, por exemplo, e outras redes, aplicativos dessa espécie, estão tomando conta, inclusive, do mercado. O e-mail, em breve, eu acho que nem vai existir. Ele vai ser toda uma plataforma convergente, integrada, né, com um aplicativo, onde você vai poder fazer inúmeras, principalmente agora com a chegada do 5G, que é uma revolução na tecnologia, onde vai admitir mais peso, inclusive, de imagem, voz, dados de voz, imagem, enfim. O tráfego, né, dessas imagens pesadas, certamente, com certeza, isso vai mudar a nossa, vou chamar, toda essa revolução que, ao mesmo tempo, provoca todos esses dissabores e esses terrorismos em razão desse espalhamento rápido da fake news, ao mesmo tempo tem um potencial de trazer e fazer coisas boas fantástico. Exato. Parimoski, você comentou muita coisa aqui, que todo o planejamento é feito em equipe. Como é que você faz para gerenciar uma equipe do tamanho da sua, para fazer com que a mesma informação que você está pensando, a mesma informação que deu certo lá com relação à telemetria, com os dados que você tabula, chegue na outra ponta e faça todo mundo trabalhar praticamente em consonância? A gente usa ferramentas, né, de gestão para a gente poder promover a mesma informação nos níveis de gestão que a gente tem, né? Então, a gente tem um trabalho lá que a gente, por exemplo, monitora projetos prioritários do governo. Primeiro, todos os gestores sabem quais são os projetos prioritários, ele é conhecimento de todos. Segundo, o munícipe também sabe que ele tem um observatório que a gente criou lá junto com o Portal da Transparência. Tinha só o Portal da Transparência, que ele dava todas as informações econômicas, financeiras, enfim, de servidores, etc., que o cidadão tinha interesse. Aí nós criamos o observatório, que tem mais de 300 indicadores da cidade que mostram a condição da saúde, da educação, da segurança, da qualidade de vida, da economia. Tem 100 indicadores voltados para a primeira infância, para a gente poder entender a dinâmica dos investimentos que são feitos na infância aqui no Jundiaí. Ou seja, e tem todas as obras e todos os projetos prioritários que nós estamos fazendo. Então o município tem conhecimento de tudo isso. A partir daí, nós temos metodologias de trabalho. Por exemplo, a Prefeitura de Jundiaí usa metodologias de trabalho que são usadas em empresas privadas para poder acelerar o gerenciamento de projeto. Usar o recurso público, Carlos, é o que eu te falei, o cidadão paga muito imposto. Então, nós temos que ser eficiente no uso dos impostos. E ser eficiente significa alocar ele rapidamente para que ele se transforme num bem ou um serviço que o cidadão precisa. Numa creche, numa escola, num posto de saúde, num hospital, na vaga de emprego, né? Então, tudo isso tem que ser coordenado, tem que ser definido, a equipe tem que estar uníssona, como a gente chama. O planejamento intersetorial no nosso governo é muito forte, ou seja, hoje a gente desenvolveu um governo em plataformas, são 7 plataformas de serviço, ou seja, as plataformas não significa aquela estrutura hierárquica de secretarias, nós temos 16 secretarias que são unidades de gestão, mas nós temos 7 plataformas que são os serviços que a população demanda do poder público. E todos nós, das 16 unidades, trabalhamos por todas essas 7 plataformas para entregar o serviço de qualidade para o cidadão. Então, essa é a diferença que nós temos hoje em Jundiaí. Uma organização administrativa que é eficiente, que torna a máquina pública leve, que promove um planejamento intersetorial, ou seja, ele anuncia esse planejamento para todos aqueles que vão participar dessa construção. Nós temos gerentes de projeto que monitoram esse projeto permanentemente para que eles não saiam dos trilhos que a gente planejou, ou que a gente destrave os gargalos quando tem. E
o mais importante, entregar no prazo para a população para que ela possa receber a vaga de creche, o posto de saúde, a escola, o hospital, o leito de hospital, enfim, tudo aquilo que é importante para que o cidadão tenha uma cidade com qualidade de vida, desenvolvida, porque ele vai olhar os indicadores, ele vai ver se a riqueza aqui está aumentando, ou seja, se a economia está trazendo mais empresas para cá e aumentando a capacidade que a gente tem de oferecer oportunidade para o nosso cidadão. Nós temos um programa muito bacana, você conhece o Jundiaí Empreendedora, que tem realmente feito muita diferença, principalmente no pós-pandemia, na vida dos empresários, para poder facilitar a abertura do negócio, para poder facilitar o apoio no desenvolvimento de novos negócios, enfim. Nós temos saúde de qualidade, ou seja, as pessoas vão lá, olham o painel e vê se a cidade está indo na direção do crescimento sustentado, do desenvolvimento, saúde, educação, emprego, renda, ou seja, aquilo que é importante para a gente ter o chamado processo de desenvolvimento completo. O Luiz Fernando tem uma frase que eu acho interessante. O desenvolvimento só é bom quando ele carrega todo mundo. Quando ele deixa alguém para trás, ele não funciona, ele está falhando. Então aqui a gente realmente procura operar dentro de uma dinâmica moderna, alinhando o governo todo, né? O prefeito cuida muito disso, desse alinhamento estratégico, e eu cuido de fazer essa coordenação para que os projetos saiam do papel no tempo certo, gastando o menor volume de recursos possível para sobrar para fazer outras coisas. Então, isso dá uma dinâmica muito interessante para o governo. Não à toa, nós temos hoje mais de 70 projetos prioritários, já fizemos muitos, né? Nós estamos no segundo período de governo, você sabe. De 17 a 20 a gente entregou muita coisa para Jundiaí. Estamos com uma programação de mobilidade muito forte que vem em breve aí. Fizemos a aprovação do Plano de Mobilidade Urbana, que é uma perspectiva de olhar a cidade no médio e longo prazo, do ponto de vista da perspectiva de como você pode melhorar o deslocamento das pessoas na cidade. Jundiaí tem muito carro. Nós temos mais de 400 mil veículos hoje aqui, ou seja, nós temos mais carro do que habitantes. Né? Então, é uma cidade diferenciada, a renda média é mais alta que a do Brasil, e isso naturalmente traz um aborrecimento que é o congestionamento, enfim, o deslocamento. Então, nós temos aí investimentos importantes para esse próximo período. E esse planejamento, o que é um diferencial também do nosso governo? A gente planeja as políticas públicas por 4 anos, que é o período de mandato do prefeito, entrega tudo aquilo que é possível, mas todas elas têm um link com o futuro. Em 2030, nós estamos amarrados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU, e todos os nossos programas serão avaliados em 2030. E mais que isso, nós somos um pouco além. Nós temos a Agenda Jundiaí 2050, onde nós estamos pensando em Jundiaí daqui a mais, nós estamos em 2020, nós estamos pensando 30 anos à frente, ou seja, nós estamos em 22, estou calculando por década aqui, esses 30 anos, pensando um novo sistema de abastecimento de água, ampliação do sistema de esgoto para a gente continuar tendo sustentabilidade, e abastecimento de água é estratégico, não só para abastecer a vida humana, naturalmente em caráter primordial, mas também para atração de investimentos, ou seja, nós temos a indústria de alimentos e bebidas aqui em Jundiaí instalada em razão da nossa capacidade de fornecer, inclusive, esse insumo estratégico que é a água. O restante você tem que ir buscando, enfim, trazer inovação. Jundiaí é uma cidade que está se destacando muito como um polo de tecnologia importante aqui na região. Nós temos um sistema de inovação hoje, nós estamos usando inclusive os espaços públicos para poder atrair empresas, startups que vão desenvolver novos negócios e que vão interessar ao que a gente chama do mercado das cadeias de produção global, ou seja, quem olha para Jundiaí vê uma cidade competitiva, que tem ambiente econômico favorável, que tem infraestrutura para poder oferecer para o seu colaborador, saúde, educação, transporte, segurança, que tem um ambiente muito amigável para você trazer o seu negócio para cá e que oferece inúmeras potencialidades, proximidades de aeroportos, de portos, rodovias estratégicas, ou seja, nós estamos aqui no calcanhar do Mercosul e daqui você consegue desovar sua mercadoria para qualquer lugar do mundo. E essa estratégia, naturalmente, é complementada por investimentos públicos que tornam a nossa infraestrutura, como eu estava dizendo, esses investimentos em mobilidade absolutamente fundamentais para a cidade continuar crescendo, se desenvolvendo. Ou seja, nós temos aqui um ciclo de desenvolvimento muito bem ancorado em planejamento, que é o que o Brasil deveria estar pensando. Você fala bastante em questão de desenvolvimento, bastante em questão de tecnologia. E a gente sabe que você gosta bastante de empreendedorismo. Aí você acabou citando também o Jundiaí Empreendedora. O Jundiaí Empreendedora, o que ele está oferecendo hoje em termos de
facilidades para quem quer empreender na cidade. Porque não a cidade não oferece só oportunidade para quem é grande, mas para o pequeno também, não é, Parimoski? Sim, sim. Aliás, na pandemia nós identificamos exatamente isso, que nós precisaríamos socorrer primordialmente, primeiro, os pequenos, né? Os micro, pequenos negócios, né? O pequeno empreendedor, o pequeno empresário, o pequeno comerciante. E nós tivemos um êxito tão grande na implementação do programa que ele virou realmente um programa estrutural da cidade, né? E ele tem, a gente começou com um portal, né, do Jundiaí Empreendedor, onde tem inúmeros serviços ali à disposição dos nossos empresários, daqueles que querem empreender em Jundiaí, né, desde a oferta de emprego, né, não só a oferta de emprego, mas a capacitação do negócio para ele poder, inclusive, por naquele momento da pandemia, muitas coisas aconteceram e quem não tinha, por exemplo, conexão com e-commerce, começou a ver o seu negócio afundar. Porque as pessoas passaram a usar os meios digitais para fazer quase tudo. E quem não tinha, por exemplo, quem não estava inserido ainda numa plataforma de vendas, né, no e-commerce, certamente se viu maus lençóis ou acabou realmente quebrando, né? Então, o nosso Jundiaí Empreendedora levou essa capacitação, levou essas oportunidades. O Banco do Povo se envolveu, inclusive, entregando crédito para os micros empresários para poder criar uma dinâmica para facilitar a vida das pessoas. Aquele que procura emprego pode colocar lá o seu negócio, o seu currículo, assim como aquela empresa que está chegando também coloca a sua necessidade para que haja esse cruzamento de informações. Criamos uma possibilidade do venda para o seu bairro, né? Faça negócio aqui em Jundiaí. Então, muita gente cadastrou seu negócio, passou a ter visibilidade, inclusive, do seu negócio, aqueles que não tinham a plataforma digital, inclusive, para que outros pudessem ver aquilo que ele vende e fazer transações comerciais. Enfim, da plataforma digital, né, do portal Jundiaí Empreendedora, nós fomos para dentro de um shopping. Nós montamos ali um poupa-tempo. Aliás, uma ação inédita. Uma ação inédita, fantástica. Um poupa-tempo de negócios, onde você vai lá, desde o interesse até abrir o negócio, como planejar o negócio, como ter um suporte. O Sebrae nos ajuda muito, inclusive. Aliás, nós estamos preparando uma novidade para você aqui hoje, não contei para ninguém. Fiz uma reunião com o Cris Lopes hoje com o Sebrae para a gente poder fazer um trabalho. Nós estamos fazendo a revitalização do centro da cidade e a nossa preocupação não é só a revitalização urbana, né? Mas a gente conseguir capacitar e melhorar os comércios que existem no centro, no sentido da gente revitalizar os negócios. Que tem muito comércio que ele não é a questão ambiental, né? Não é a questão do ambiente onde estamos ali, enfim, que é um ambiente que está um pouco deteriorado, que precisa ser melhorado, que vai fazer a diferença, mas é um conjunto. E nós estamos trabalhando com o Sebrae nesse sentido, né? Dentro de Jundiaí Empreendedora, para poder capacitar e qualificar esses empreendedores para que eles possam se reorganizar, né? Fazendo a gestão financeira, mostrando inclusive como é que você organiza uma vitrine, como é que você qualifica, por exemplo, o seu colaborador, como é que você se posiciona no mercado, inclusive, se você é um vendedor de roupa, se você é um vendedor de calçado, como é que você se reposiciona no mercado, como é que você usa, né, os meios digitais para promover a sua venda, para poder você vender mais, enfim. Então, tudo isso a Jundiaí Empreendedora faz. E lá dentro do shopping, hoje a gente tem essa unidade que está fazendo um sucesso enorme. As pessoas que vão lá estão saindo bastante satisfeitas porque encontram ali um respaldo, né? A pessoa está em busca de uma oportunidade, por exemplo, nós temos mais de 1.000 vagas disponíveis hoje no Jundiaí Empreendedora. Tá? Então, Jundiaí é uma cidade que oferece, aliás, Jundiaí é uma das cidades que mais gerou emprego depois da pandemia. Se você pegar de 21 para cá, nós geramos mais 11 mil empregos já, vagas de emprego, o saldo de novos empregos e o saldo de demissões, nós temos 11 mil vagas novas de emprego, saldo positivo em Jundiaí ao longo dos últimos 12 meses, o que é muito positivo para a nossa sociedade. Mostra que nós somos uma economia forte. Jundiaí é a 7ª economia do estado de São Paulo, 17ª do Brasil, e está mostrando porque realmente tem uma força, porque é pujante, né? Mesmo depois de atravessar a pandemia, continua aí com todo o vigor, oferecendo oportunidade para todo mundo. Então, o Jundiaí Empreendedor eu convido, quem não conhece, vá até o shopping conhecer, o Maxi Shopping, né? Ele fica lá no piso superior e ele tem muita coisa bacana, tem algumas coisas que eu não estou falando aqui, mas é importante que a pessoa vá lá. Tem um espaço de coworking, inclusive, as pessoas que quiserem, inclusive, usar o espaço de coworking, né? As empresas, o empresário, o microempreendedor, enfim, tem
bastante coisa lá. Eu diria que o nosso empreendedor, ele realmente hoje, o negócio só não vai dar certo se realmente o mercado tiver muito ruim, porque se depender do nosso apoio, com certeza o negócio dele vai prosperar. E com certeza isso faz grande diferença na vida das pessoas, porque muitas vezes o pessoal quer montar um negócio, quer abrir um negócio, mas não tem um direcionamento correto. Não. Mais de 2 anos, na média, depois que alguém abre uma empresa, né, 80% dessas empresas acabam tendo ou problema financeiro ou fechando. Por falta de aptidão no negócio, por falta de planejamento, né, ou seja, a pessoa não parou para fazer um plano. Às vezes a pessoa perde o emprego e é aquele voluntarismo, olha, eu vou ter um fundo de garantia para receber e eu vou depositar num novo negócio e vou abrir um negócio e vou virar empreendedor. A recomendação eu acho que ousar é importante, ter criatividade é importante, mas hoje dá para fazer tudo isso lá no Júnior Empreendedora de maneira absolutamente planejada, com o respaldo do Sebrae, fazendo um plano de negócio, olhando o market share, olhando o mercado para ver onde você vai se inserir, vendo se você tem aptidão para tocar esse negócio, definindo qual é o perfil dos seus colaboradores para que esse negócio se desenvolva, definindo inclusive qual é o nicho de mercado onde você vai penetrar e desenvolvendo o seu produto de maneira mais adequada e promovendo a gestão financeira do seu negócio de maneira inteligente e usando a tecnologia para você alcançar, né, mais fatia de mercado, alcançar mais gente, mais venda, enfim. Tudo isso hoje, Carlão, está disponível no Jundiaí Empreendedor. Então, assim, o empreendedor de Jundiaí, ele não tem porquê ousar sem ter esse apoio. Ele pode ir lá e ele vai encontrar tudo isso à disposição dele. Inclusive, ele pode usar aquele espaço para poder começar o seu negócio. Isso é que é legal também. Nossa, isso é esse espaço de coworking, ele pode usar para começar o seu negócio, né? Para maturar o seu negócio, para amadurecer o seu negócio. E nós estamos no forno aí com um projeto de cidade inteligente, que é uma espécie de um microdistrito tecnológico onde a gente quer atrair, nós queremos tornar esse microdistrito, esse distrito tecnológico, uma área, uma zona incentivada para a gente atrair startups de setor de tecnologia para Jundiaí. Então tem muita novidade que vem pela frente aí para a gente poder enfrentar esse desafio do mundo novo, do mundo corporativo, do mundo pós-pandemia, onde a velocidade, a tecnologia, a informação são fundamentais para a gente poder ter uma sociedade inteligente e desenvolvida. Jape, quando você começou a se interessar por economia? Olha, eu sempre gostei, né? Eu sou formado em administração, depois acabei me especializando em administração pública, como eu disse, fiz muitos cursos, né? Tive fora do Brasil, em parceria com a Universidade de Toronto, na época que a gente estudava cidades saudáveis, para entender essa dinâmica de como a gente administra uma cidade de maneira inteligente, de maneira coordenada. Isso foi na década de 90, para você ter ideia, meados da década de 90. Eu fiquei 30 dias em parceria com a Universidade de Toronto fazendo esse trabalho lá no Canadá, né? E isso me ajudou a entender a dinâmica de como a gestão tem que ser profissionalizada, né? E aqui em Jundiaí, o prefeito Luiz Fernando não abre mão desse nível de profissionalização, a equipe toda, enfim, totalmente compenetrada, coordenada, liderada por ele, em busca de objetivos específicos que são as necessidades da população. E, por outro lado, né, não parar de se qualificar, né, qualificar o time que está com você. Eu adoro trabalhar com gente inteligente, Carlão. Adoro gente inteligente que consegue ter senso crítico, consegue, inclusive, muitas vezes até observar coisas que a gente não observa no dia a dia para a gente construir produtos, né, e serviços melhores para a população, né? E isso acaba despertando, né, principalmente porque hoje eu cuido de governo, que é o plano mais estratégico da definição da prioridade, né? O prefeito tem um plano de governo, ele discutiu com a sociedade elegeu esse plano como principal para Jundiaí, ele é responsável em implementá-lo e eu sou responsável por coordenar a implementação desse programa de governo no município. Na outra ponta, a gente tem os recursos, né? Onde o gestor de finanças tem que estar de olho na eficiência da máquina administrativa, na redução dos custos, na eliminação de desperdícios permanentemente. Eu brinco, gasta igual unha, tem que cortar todo dia, senão ele cresce e ele toma conta, inclusive, né? Ou seja, aquela coisa de todo mundo achar que pode tudo, não existe isso. Planejamento intenso, gerenciamento de projeto, que a gente já falou aqui um pouco, ou seja, usando ferramentas modernas e usando a tecnologia. Hoje tudo está na palma da mão, a gente tem todos os projetos prioritários na palma da mão, no celular, para poder acompanhar cada um dos desdobramentos da implantação desse projeto. E a economia vem dentro desse contexto, ou seja, quem não olha para a economia, certamente não vai definir os melhores horizontes para você colocar os projetos em evidência, colocar as entregas para o nosso cidadão.
Quem despreza a economia, veja você, nós voltamos aqui ao que eu já falei aqui, a inflação. Um governo que perde o controle da política fiscal, que gasta mais do que arrecada e que perde o senso do controle da economia, da inflação, da taxa de juros. Quando sobe a taxa de juros, como subiu agora, meu caro, você inibe o uso dos recursos por quem vai desenvolver o projeto, porque o custo do dinheiro está caro. Quando a inflação aumenta, você tira energia e ela rouba a inflação, o imposto dos pobres, que a gente chama, ela pega aquele mais pobre, ela traz prejuízos para a família com menos capacidade, com menos poder aquisitivo. Então, um governo que perde o controle da economia, certamente os seus projetos todos não vão vingar. Os projetos de educação vão micar, os projetos de saúde não vão prosperar, a gente vai ficar disputando as migalhas de recursos e o país não vai ter ciência, tecnologia, desenvolvimento suficiente para poder se inserir nesse mercado, né, globalizado. Mais do que nunca a gente viu pelas portas da entrada sanitária que o mundo hoje é globalizado. E nós não podemos perder isso de vista, porque principalmente quando a gente planeja, de novo, que eu estava falando para você, Jundiaí 2050, nós estamos trabalhando agora num projeto de internacionalização de Jundiaí, da marca Jundiaí, para a gente colocá-la nos principais meios de comunicação do mundo, no sentido da gente ter a visão daqueles que estão nas cadeias globais de produção, olhando para onde ele poderia estar instalando o seu negócio e para onde ele poderia estar trazendo um negócio que pode trazer um potencial de investimento enorme e que pode trazer desenvolvimento. Tá? Isso é economia também, né? Não é só uma visão estratégica. Então, se você não reconhecer que a base do seu planejamento, né, tem que ter a economia como pano de fundo, e se você não controlar esses ingredientes macroeconômicos, óbvio, nós não temos controle de inflação no município, quem tem é o governo central. Os botões da macroeconomia estão todos no governo federal. E se ele falha, os estados sofrem, os municípios sofrem, todo mundo paga a conta junto. Então, se tem essa coordenação, tem essa inteligência, certamente a gente prospera. E cabe lembrar também que todos esses problemas, que são muitas vezes oriundos de problemas federais, respingam no município, porque, na verdade, o cidadão está no município, né? Franco Montoro já falava isso, né? Na década de 90 ele foi muito claro, né? O cidadão mora na cidade, né? O cidadão mora no município, ele não mora nem no estado nem na União. Agora, quando a gente pega o total dos impostos que são pagos no país, Carlão, 65% fica com o governo central, fica com o governo federal. Os municípios ficam com basicamente 20% do total dos impostos, né? Ele é o que menos cobra imposto, né? Porque o município, basicamente, o que ele cobra? O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade, ele cobra o ISS, que é o Imposto sobre Transações de Serviços, ele cobra o ITBI, que é na transação imobiliária, e o restante dos tributos são todos eles de competência ou estadual ou federal, e eles são compartilhados com as 5.570 cidades brasileiras. A grande maioria das cidades brasileiras hoje, ela é inviável, elas não param de pé. Ela tem despesa maior que a receita que ela tem. Então, elas não têm sustentabilidade ao longo do tempo. Então, você tem poucas cidades, Jundiaí é uma das poucas cidades brasileiras, né, que tem capacidade de ter receita suficiente para financiar as despesas e promover as políticas públicas. Esse seria o país ideal. Então, nós precisamos dar uma reforma do Pacto Federativo, que são as responsabilidades de cada ente federado. Né? Não adianta o governo federal ser o responsável pela política do SUS, e ele só repassar o recurso. Tem que haver uma coordenação junto com os estados, junto com os prefeitos, para que a gente possa, inclusive, atender cada vez melhor o cidadão. No final do dia, o chefe da UTI é o prefeito, meu caro. Se faltar o posto de saúde, é o prefeito. Se falta a porta do hospital, é o prefeito. Se falta a segurança, que não é nem competência do município, é o prefeito. É ele quem tem que prover segurança. Aliás, nós estamos fazendo investimentos significativos na área de segurança no município, aumentando a inteligência, aumentando a capacidade, inclusive, de prover meios, né, para a gente tornar a cidade cada vez mais segura. Vamos ter 414 guardas em breve, o prefeito autorizou a contratação de mais 50 agora. Enfim, tudo isso no final do dia o prefeito é cobrado. E o prefeito é um grande articulador com o governador, e muitas vezes, quando o governo federal tem essa disposição, de articular todas essas políticas públicas para a gente possa fazer um esforço conjunto e melhorar a vida das pessoas. Todo jundiaense é brasileiro, meu caro. Eu estou falando de maneira geral, né? Não sei se me fiz entender. Sim. Quer dizer, a pessoa que mora aqui é um jundiaense, né? É um brasileiro que mora em Jundiaí. Então ele tem toda
todo o direito de receber o melhor serviço do país. Agora a gente vê que o Brasil é muito desigual, né? Você vê, tem lugares que o SUS realmente não funciona. E aqui o SUS realmente é um serviço de altíssima qualidade. Quem entrou no Hospital São Vicente, inclusive, recentemente, nós vamos retomar agora o projeto Acolha um Quarto Conforte Vidas, em parceria com a iniciativa privada para reformar todos os quartos. Isso que é bastante... Você até me desculpando cortar, Parimoski. Imagina. É muito interessante isso, porque as empresas privadas, através dessa parceria, estão demonstrando bastante interesse dentro desse projeto. Né? Porque tem credibilidade. Eles vão visitar o hospital, eles veem que o recurso destinado pela empresa, ele chega lá na ponta, ele realmente se transforma num benefício para a comunidade. Né? O Hospital São Vicente é diferente, todo mundo acha que o hospital é do município. O município naturalmente tem um convênio com a Sociedade São Vicente de Paulo, o Hospital São Vicente de Paulo, e onde ia ser desenvolvido 100% na plataforma SUS. Atendimento regional, atendemos a região como um todo, né? Não só Jundiaí, na alta complexidade, urgência, emergência, cardiologia, traumatologia, traumatortopedia, neurologia e oncologia. Ou seja, nós somos referência para a região toda. E custa caro. E quando o prefeito resolveu remodelar o hospital, e antes da pandemia a gente fez 39%, agora a gente está retomando, quem inclusive já esteve no São Vicente e ficou internado lá com a nova hotelaria, com os quartos reformados, não tem diferença nenhuma, Carlão, do Hospital Albert Einstein, do Hospital Sírio-Libanês, do Hospital Oswaldo Cruz, alemão Oswaldo Cruz, ou seja, é um hospital de altíssima qualidade, com profissionais de altíssima competência e que tem o município, né, como seu maior fonte de financiamento. 80% dos recursos que vão para lá somos nós que pagamos, o orçamento de Jundiaí que paga e atende as pessoas de maneira muito eficiente. Né? Então, esse é o Brasil que dá certo. Aqui a gente tem o Brasil que funciona. Exatamente. O papo está muito bom. A gente tem aquela questão também de bastidores. Você falou assim, olha, que a questão do gasto é igual unha. Você tem que cortar todo dia. Todo dia. Toda vez que a gente tem algum remanejamento de despesa em casa, a gente até colocando isso daí dentro da economia doméstica, a gente percebe que é praticamente um grande trabalho de articulação para se conseguir chegar em determinado número. Em se tratando de um município, praticamente o município é uma casa com 400 mil moradores. Diz que em casa que falta pão todo mundo reclama e ninguém tem razão. Enfim, a gente vai aprendendo, né? Ter equilíbrio é absolutamente necessário e essencial para a gente poder promover todas as ações governamentais e todas as áreas de governo de maneira equilibrada. E você tem que olhar primeiro para as prioridades. Quem não define prioridade, governar inclusive faz parte desse processo, definir prioridades. Quem governa escolhe as prioridades, e as prioridades não são escolhidas de maneira aleatória. Como eu disse, o prefeito dialogou com a sociedade jundiaense, o projeto que ele apresentou para a sociedade foi o vitorioso no processo eleitoral, democraticamente. O prefeito teve 70% dos votos na reeleição, e agora o prefeito tem que colocá-los em prática. E por um governo cada vez mais eficiente, a gente é capaz de fazer o dinheiro público render mais, que é aquilo que eu estava falando. Então, se você não tiver método, se você não tiver uma equipe bem alinhada, se você não tiver uma estratégia para colocar isso em evidência, aí você realmente se perde no meio do caminho. O Brasil não tem falta de dinheiro, o Brasil não tem falta de recurso público, o Brasil não tem dificuldade, não tem déficit orçamentário. O Brasil tem algumas coisas, naturalmente, que precisam consertar no âmbito da União, que são muito crônicas, né? Teto de gastos, orçamento secreto, isso não pode. Né? Teto de gastos tem que ser respeitado. Está na Constituição. Não podemos fazer de conta que ele não existe. Agora, de novo, as pessoas moram no município. O prefeito não faz aqui... Eu diria que ele tem uma margem de manobra muito menor do que os outros governantes, do que o governador, do que o presidente da República. O presidente da República, inclusive as pessoas olham para o presidente muito na perspectiva do emprego e da economia. O governador como alguém que pode promover o desenvolvimento regional integrado, estradas, conexão, inclusive, dos locais, dos portos, aeroportos, enfim. E o prefeito cuidar da prestação de serviço público. Esse é o tal do pacto federativo. Se isso for consertado com C, se tiver uma boa concertação com C, nessa concertação, sem dúvida nenhuma, quem ganha é o cidadão. Tá? Então, manejar o recurso público não é difícil. Tem que respeitar as regras, tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que dia 4 de maio agora fez 22 anos. A época de FHC,
trabalhava em Brasília, a época que essa lei foi aprovada, ajudei inclusive nos debates que teve lá no nosso Congresso Nacional, quando trabalhava lá em Brasília, enfim, sobre a lei de responsabilidade fiscal. É uma lei inteligentíssima que tem em países desenvolvidos, Nova Zelândia, Austrália, os países inclusive britânicos, todos eles usam. E o Brasil, infelizmente, fica tentando o tempo todo dar uma pernada na lei para poder descumprir, né, aquilo que dá equilíbrio, inclusive financeiro, para que a gente tenha o desenvolvimento. Não tem como ter o desenvolvimento socioeconômico ambiental, que é o tripé que a gente chama do desenvolvimento sustentável, se a gente não tiver uma política fiscal equilibrada, se a gente gastar mais do que arrecada. Porque aí você vai endividar a cidade, vai promover um circuito negativo, né, o ciclo não virtuoso, né, da economia local, e isso vai fazer com que a gente tenha prejuízos, inclusive nas políticas públicas, e o prejuízo final é do cidadão, é do munícipe. Então, nós temos um olhar muito ajustado para tudo isso aqui. Nossa curva de aprendizado aqui, ela é muito eficiente. A gente consegue aqui entregar em Jundiaí, por isso que a gente brinca que aqui Jundiaí é o Brasil que deu certo e a gente quer exportar essa possibilidade, né, para outros lugares, para o próprio Brasil. A gente tem discutido política da infância, a nossa política de educação, o desemparedamento, a nossa escola inovadora, a clínica da família, as UPAs que a gente fez aqui, ou seja, a saúde, o SUS que funciona, o São Vicente com parceria com a iniciativa privada, Acolher um Quarto Conforte Vidas, ou seja, esse é o Brasil que dá certo e isso é possível. Parimoski, o papo está muito bom, mas eu tenho uma última pergunta para você. Manda lá. De nível pessoal, para você, em questão de satisfação pessoal, o que significa praticamente fazer parte de uma equipe de gestão de uma cidade que dá certo? Olha, como eu disse, é uma satisfação pessoal muito grande, né? Como eu disse, a gente não trabalha na iniciativa privada que vai lá no mercado e coloca um novo produto e vende bastante, fala, aumentou o retorno de investimento para o acionista. Enfim, essa é talvez uma sensação muito diferente, né? Servir as pessoas, né? Olhar para as pessoas, né? E ter empatia com aquilo que ela sente, para você construir as políticas públicas que ela precisa para ela poder, inclusive, diminuir o sofrimento, para ela poder se desenvolver, para ela poder criar o filho num ambiente absolutamente sadio, num ambiente absolutamente saudável, numa cidade que oferece oportunidade, prosperidade. Eu diria que isso não tem preço. Eu quero para todos os filhos dos jundiaenses o que eu quero dar para minha filha. O mesmo amor e carinho que eu dou para a Pietra, né, para minha filha, eu naturalmente quero dar esse amor, esse carinho para todas as crianças com as quais a gente convive, né? Para todas as crianças para as quais a gente destina a política pública. A educação, que tem 40 mil crianças, que a gente lá faz um esforço enorme para que ela seja a melhor possível, é o que a gente quer para essas crianças. Quando a gente traz a inovação, a tecnologia, o tablet, você precisa ver que lindo. As crianças que não tinham nenhum meio de comunicação para poder usar a tecnologia. Nós compramos 2.500 tablets que estão com essas crianças hoje, que ela tem a capacidade de ter a mesma oportunidade que aquele que já tem um equipamento, e aquela que não tem, ela vai estudar igualzinho àquela que tem o equipamento. Então, essa igualdade de oportunidades é maravilhoso, né? E você vê quando uma mãe, principalmente a dona de casa, consegue, por exemplo, a casa própria, quando ela consegue realizar um sonho, isso para a gente não tem preço, né? Isso para a gente não tem preço. Então, o nível de satisfação pessoal é gigantesco, né? Olhar para a pessoa e sentir que você conseguiu ajudar a transformar a vida dessa pessoa, né? Com o trabalho que você faz, com o serviço que você faz. Por isso que eu digo que vale a pena ser workaholic. Tem, naturalmente, aqui algumas coisas que te prejudicam, né? Enfim, você tem muito menos tempo para cuidar da sua própria família, mas, ao mesmo tempo, você realmente ajuda muito mais gente. José Antônio Parimoski, muito obrigado pela tua participação aqui dentro do nosso podcast. Para mim, particularmente, também foi um prazer aí poder receber você. Obrigado por ter confiado aqui no nosso podcast e, acima de tudo, ter aberto um espaço na tua agenda aqui para nos atender e bater um papo para a gente desmistificar a questão da economia. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, é um tema muito difícil, então deixa para lá. Não, a gente veio aqui, falou 1 hora de economia e eu creio que todo mundo tenha entendido aí.
É isso aí, Carlão. Muito obrigado pelo seu convite, pelo seu time aqui, um time muito competente, que tem uma produtora aqui maravilhosa, não tinha vindo aqui ainda. Sem roteiro, é totalmente com roteiro, ou seja, a gente conta muitas coisas aqui para as pessoas. Eu acho que as pessoas que querem ouvir e entender, como meio público, a gente tem que estar prestando contas o tempo todo de tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de contar para o jundiaense o que acontece nos bastidores e como a gente trabalha. E como ser humano, como a gente enfrenta todos esses desafios que a gente tem pela frente, né? Muito prazer estar aqui com vocês e eu vou estar sempre à disposição, principalmente de gente que ajuda a Jundiaí a crescer como você, como seu time, como sua empresa. Sem Roteiro volta na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, e já acabou de subir no YouTube para você ouvir a hora que você quiser. Como eu digo, sem roteiro, do jeito que você precisa ouvir e ver. É isso.